Então, quando você tem um restaurante que chama McDonald's, por que ele tem tanto sucesso assim? Porque você pede e já come. Porque se você tiver que pensar na comida que você pediu, você não pediria. De estímulo em estímulo, de empolgação em empolgação. Então, existe a necessidade da gente entender que neurotransmissor também não é um inimigo ou é um herói. Os neurotransmissores, eles existem no seu neuroeixo, porque eles obedecem um equilíbrio onde você tem que saber acelerar e tem que saber frear. É que nem um carro. Por mais que a pessoa ela tenha um conhecimento técnico, ela muitas vezes ela pode ficar ansiosa, pode perder o tesão em acompanhar os investimentos, ela vai deixando de lado e perde isso daí da vida dela. Não vira mais um hábito. Quando a pessoa faz academia há muito tempo, eu sei que ela começa a gerar coisas boas dentro do corpo dela e que faz ela continuar. Então, a gente começou a transformar um pouco do que a gente ensina, de tal forma que ela pudesse receber notificações de dividendos, por exemplo, porque a gente acredita que vai gerar mais dopamina na cabeça dela, ao invés de ela olhar para algumas coisas que vão gerar mais ansiedade no corpo dela. Eu queria que você me explicasse um pouquinho, antes de a gente entrar em outros assuntos, sobre o que é a dopamina. Então, quando a gente para entender esses assuntos que permeiam tudo aquilo que a gente está conversando, a gente percebe que a questão é além do que é a dopamina. É como que você usa essa dopamina. Tem gente que usa dopamina para o bem, tem gente que usa dopamina contra o próprio bem. Quando você vê aplicativos como, por exemplo, o TikTok, ou então quando você vê o Reels do Instagram, ou você vê os Shorts do YouTube, o que você está vendo? Você está vendo uma tentativa de fazer uma adição, né? Então, você risca o seu dedinho, dopamina, 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 dopamina. E isso é tão bem pesquisado que existe uma pergunta: por que o dedo é para baixo, por que não é para o lado? Por que é para baixo, por que não é para cima? Por que você tem uma música X? Por que você tem um aumento do que é o spread de uma determinada informação em relação a outra? O que as pessoas querem ver? Né? Tem gente que já tem uma teoria falando que o algoritmo, por exemplo, do TikTok, quando você vai para a China, ela dirige tudo para melhoria esportiva, sucesso no trabalho, desempenho acadêmico. E quando você vem para as Américas, é tudo para bobagem, é dancinha, é bunda, é pornografia, é bobeira, né? Como se isso fosse uma forma de você fazer uma engenharia social. Olha, eu sinceramente... Eu sou desconfiado dessas teorias conspiratórias muito elaboradas, mas eu entendo que existe uma cultura de um povo. E a cultura do povo é a forma que ela se relaciona com a própria dopamina, né? Quem é a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor, ele funciona criando a partir da sua iniciativa, né? Só que ele não sustenta aquilo que é a sua ação. Vou te dar um exemplo de dopamina. Por que uma das grandes brigas das empresas de restaurante é fazer uma entrega rápida por você? Você fica mais feliz quando você come? Exatamente. Agora, conceitua para mim esse feliz. Você fez um pedido. Qual é a melhor situação possível? Chega rápido. Chega rápido, porque eu tô morrendo de fome. Sabe por quê? Porque se demorar teu nível de dopamina baixa, você recebe o produto e você fala, puta, mas não tava com tanta vontade de comer isso. Faz sentido. Então, quando você tem um restaurante que chama McDonald's, por que ele tem tanto sucesso assim? Porque você pede e já come. Porque se você tiver que pensar na comida que você pediu, você não pediria. Se você fosse no McDonald's à la carte, muito provavelmente, se você fizesse o pedido e chegasse um hambúrguer para você, você não ia sentir tanta satisfação assim. Quanto é você chegar na linha, pedir o cara te entregar e você começar a comer a batatinha ainda em pé sentado naquela linha de compra. Isso é cultural do McDonald's. Pode olhar, todo mundo faz isso. Chega o lanche, chega a batatinha, a pessoa já começa a comer a batatinha. Dopamina, dopamina, dopamina. Então ela já senta já comendo, ela termina de comer, ela ainda quer comer mais durante um tempo. Ao passo que quando você desfruta de uma refeição, então você vai num restaurante do seu amigo que é chefe, que ele tem 2 entradas, 3 pratos principais, 2 saídas, ele te dá uma harmonização. O que acontece? Que você relaxa, que você faz o slow food, né? É exatamente o contrário. Você desenvolve uma outra coisa que você não tem com o McDonald's. Pense que você sai do restaurante fast food, dá 1 hora, você está pensando o que você vai comer. Quando você está nesse restaurante, nessas condições,
Dá 1 hora, você ainda está jantando, Thiago. E quando você termina de jantar, você não pensa mais em comer. Então, a questão da repetição, que a dopamina está ligada em relação ao que a nossa iniciativa, é uma coisa que ou faz com que a gente tenha muita habilidade para realizar coisas, porque você se torna um sujeito proativo, ou ela te torna tolo, porque você fica pulando de estímulo em estímulo, de empolgação em empolgação. Então, existe a necessidade da gente entender que neurotransmissor também não é um inimigo ou é um herói. Os neurotransmissores, eles existem no seu neuroeixo, porque eles obedecem um equilíbrio onde você tem que saber acelerar e tem que saber frear. É que nem um carro. Um carro sem freio não adianta, você vai ter um motor, sei lá, 12 cilindros de 1000 cavalos. Não dá para andar se ele não tiver freio, porque você não vai parar. Agora, um carro que tem só freio não vai para frente, né? E o cérebro funciona desse jeito. Você tem que ter isso. O que é aquilo que define, né, vamos falar, as boas escolhas, né? E aí é uma coisa que, né, eu vejo, eu aprendo muito com Wesley Delanogar, que já veio aqui umas vezes no Sócio. Exatamente, né? Veio comigo, inclusive, no Sócios, né? Que é um cara que fala muito bem nisso, né? Ele fala sobre ambiente. E qual o ambiente que as pessoas escolhem, Thiago? O que tem mais dopamina? As pessoas, na verdade, elas escolhem ambientes, né, que são fáceis e convenientes. Mais Onde confortável, né? Exatamente. O problema é que você associa um ambiente de conforto onde você tem dopamina, mas, por exemplo, você não tem serotonina. Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.